Antes de colocar os olhos em uma tela para ver uma história, sentávamos ao redor de fogueiras para ouvi-la. Pessoas mais velhas contavam lendas antigas que eram passadas de boca a boca, de geração em geração. Hoje, as histórias estão em todos os lugares e descobriram uma forma de contá-las que dá muito dinheiro. Compre batom, seu filho merece batom. A publicidade ganhou forma com a propagação dos jornais impressos e chegou no século XIX ao Brasil. A publicidade usa as histórias para que bens e serviços pareçam incrivelmente necessários para a nossa vida. E isso tem impactado profundamente a forma como comemos. E agora as verdadeiras maravilhas de Leite Moça. Qual foi a primeira peça publicitária de alimentos no Brasil? Leite condensado e farinha láctea. O segredo das comadrinhas e de todas as mamães é a gostosa farinha láctea Nestlé, vitaminada e de preparo instantâneo. Então a publicidade começou já falando: se você tem pouco leite, seu leite é fraco, seu menino precisa crescer, você tem leite condensado e farinha láctea. Essa história pegou, e ela não foi a única a fazer sucesso. Além desses produtos, ainda tivemos o boom das fórmulas infantis. As mães acreditavam que dar a fórmula era melhor do que dar o leite materno. E sem ter uma política pública, uma proteção a esse tipo de estratégia, quase isso se tornou um problema mundial de desnutrição e diarreia por conta de consumo de fórmula infantil com água contaminada, de fórmula diluída, de, enfim, vários problemas, com um gasto enorme econômico para as mães, sem necessidade. A publicidade sabe muito bem como contar histórias. Popeye foi um dos desenhos animados mais populares no Brasil. Conhecido pelo cachimbo, o marinheiro tinha sempre a mesma carta na manga para se defender. Depois de comer uma lata de espinafre, ele era capaz de tudo. Hoje em dia, Popeye não está mais na programação da TV brasileira. Nem as latas e pacotes contêm vegetais. E se você comprar um produto embalado ou pronto para o consumo, é quase certo que ele não fará bem para a sua saúde. Alimentos produzidos em massa, que passam por várias etapas de fabricação, são chamados de produtos alimentícios ultraprocessados. Além do alto teor de açúcares, sódio e gorduras, eles não são nada nutritivos e contêm uma longa lista de ingredientes estranhos, conhecidos como aditivos alimentares. Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde em 2014, os alimentos são divididos em in natura ou minimamente processados, ingredientes culinários processados, alimentos processados, alimentos ultraprocessados. Você não precisa explicar uma melancia, você não precisa explicar um suco natural. As pessoas conhecem esses produtos naturalmente, simplesmente por viver nesse planeta. Ao contrário, um alimento ultraprocessado, pelo próprio conceito, é aquele alimento que você não sabe o que ele é. Você não sabe o que ele tem, você não sabe como ele foi fabricado, de onde ele vem. Então, quem vende esse produto vai necessariamente ter que fazer muita propaganda para as pessoas se convencerem que ele é um produto que ele deveria ser desejado pelos consumidores.
Os produtos ultraprocessados estão ligados a mortes prematuras por doenças como pressão alta, diabetes e câncer. Um dos estudos estimou que só no Brasil, 57 mil pessoas morrem prematuramente a cada ano por consumirem esse tipo de alimento. O poder que a publicidade tem, ela existe para convencer a gente de consumir algum tipo de produto. E a grande maioria da publicidade está relacionada ao produto ultraprocessado. Para fazer os consumidores acreditarem que os produtos ultraprocessados são perfeitos, a publicidade conta histórias que escondem a verdade. É o que chamamos de publicidade enganosa. E o que a gente vê com muita frequência é a utilização de ingredientes saudáveis, né, ou supostamente saudáveis ali naquele produto. Então a gente vê, por exemplo, a presença de frutas, do leite, do mel, em substituição a outros ingredientes que seriam vistos como menos saudáveis. Tem toda a questão da atenção do consumidor para a saúde. E muitas vezes aquele produto nem tem aquele ingrediente, né? É o que a gente chama de ingrediente fantasma. La etiqueta tiene dos partes. Una parte frontal que está limpia, perfecta, es motivadora, seductora, mucho marketing. Pero la parte de atrás es donde pones toda la información que te obliga la ley. Y esa información no la entiende nadie. ¿Qué significa? Esta galleta con 32 gramos tiene 5 miligramos de sodio. Nada, eso es chino para la gente. É difícil entender os termos técnicos da tabela nutricional e a lista de ingredientes traz nomes totalmente desconhecidos para a maioria das pessoas. Por isso, países da América Latina vêm implementando políticas públicas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde para informar a população, melhorar os rótulos e minimizar a pandemia de obesidade que vem se espalhando pelo mundo. Aqui no Brasil, nós temos um nível de interferência dessa indústria na política pública e nos debates no Congresso Nacional, talvez bem maior do que em outros países. Então, elas vêm criando uma resistência, fazendo uma pressão política, econômica, um lobby muito mais forte para que no Brasil não cheguem essas leis, essas regras que estão sendo aprovadas por todos os nossos países vizinhos, né? E a gente não quer, obviamente, que o Brasil seja uma ilha de ausência de direitos a alimentos saudáveis no continente. No Brasil, alguns produtos ultraprocessados agora devem trazer uma lupa na parte da frente da embalagem. O IDEC participou de um longo processo regulatório que resultou na obrigatoriedade da aplicação da lupa de alto em para os produtos que excederem os limites de açúcar adicionado, gordura saturada e sódio. O maior desafio para a implementação de medidas mais eficazes no Brasil é que a publicidade em nosso país é autorregulada, ou seja, não há um órgão regulador público. A regulação é realizada pelo CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. O CONAR não é um órgão público, ele não é uma autoridade pública, então ele não fala em nome do Estado e nem do interesse público. O CONAR, basicamente, é uma associação de grandes empresas. São as grandes empresas de publicidade, os grandes veículos de comunicação e as grandes multinacionais empresas que anunciam, fazem propaganda de seus produtos e serviços. Censura livre. ZYB 511. O CONAR nasceu durante os idos do golpe militar. A ditadura estava em pleno desenvolvimento e, efetivamente, havia uma intenção de controlar, inclusive, a publicidade. Controlar no sentido de censura explícita. Não havia nenhuma transparência, não era um processo democrático, evidentemente. Então, os publicitários, os anunciantes e a mídia se reuniram e disseram o seguinte: olha, nós vamos fundar a nossa entidade de autorregulamentação. Portanto, vocês não precisam se preocupar com isso, disseram ao governo. E fundaram o CONAR.
Quer dizer, o CONAR nasce sob o estigma de uma ditadura. A gente percebe um grau cada vez maior de desregulamentação dos mercados. Então isso tudo é todo através de lobby com os agentes de governo que deveriam fazer essa regulamentação. Grandes empresas dos setores de alimentos encontraram, principalmente nos países de menor renda, outro mecanismo para escoar seus produtos. Tem também toda uma questão em volta desses produtos que faz com que a população tenha muita confiança, seja muito fiel a elas, né? O arcabouço legislativo, ele nos garantiria que a criança estivesse protegida, que a amamentação estivesse acontecendo. A gente teria condições de efetivamente ter garantia de saúde pública para a população brasileira. Só que a força que o setor regulado tem é imensa e a gente não luta de igual para igual. Considerar que as pessoas têm direito à cidadania e oferecer a elas produtos ultraprocessados é contraditório. As evidências científicas sobre os perigos desse tipo de alimento estão por todos os lados. Estudos conduzidos na Espanha e na França, publicados no British Medical Journal, revelam dados alarmantes. O estudo da Espanha revelou que cada porção diária de produtos ultraprocessados aumentou em 18% a chance de morte. Além disso, mostrou que das 335 mortes ocorridas entre as pessoas que participaram do estudo, 164 foram causadas por câncer. Já na França, o estudo mostrou que o aumento de 10% no consumo de produtos ultraprocessados elevou em 12% a incidência de problemas cardiovasculares, em 13% as doenças coronarianas e em 11% as doenças cerebrovasculares. Outro estudo alerta que o consumo excessivo de produtos ultraprocessados está associado a um risco 82% maior de desenvolver depressão, em comparação com uma dieta mais saudável. E é na tentativa de compensar essa regulação frouxa no Brasil que existem iniciativas para monitorar a publicidade de produtos ultraprocessados e suas propagandas enganosas ou abusivas. Uma dessas iniciativas é o OPA, o Observatório de Publicidade de Alimentos. Ele é uma plataforma, então, onde tem algumas informações sobre o que é publicidade enganosa, o que é publicidade abusiva, e também é um espaço onde os consumidores podem entrar e fazer denúncias de casos de publicidade que eles tenham dúvidas se é ou não enganoso ou abusivo, para que a equipe do OPA faça uma avaliação. E a gente encaminha algumas denúncias, né, mais estratégicas, ou para o Ministério Público, PROCONs, Vigilância Sanitária, depende da estratégia que a gente tiver ali naquele caso. As maiores conquistas que nós tivemos foi uma delas em relação ao Del Valle Fresh, e é um produto que ele utilizava a imagem de fruta, por conta do corante ele tinha a cor da própria fruta e era uma embalagem PET transparente. Só que quando você vai analisar, a quantidade de fruta não era nem 1,5% do produto como um todo. Então foi realizada uma denúncia contra esse produto e a gente teve, né, uma proibição temporária da venda dele no Distrito Federal. Depois disso a gente teve também uma proibição de qualquer publicidade que relacione esse produto como algo saudável ou não. No começo de 2024, o refresco da Coca-Cola teve sua fabricação descontinuada no Brasil. A gente já conhece a propaganda enganosa, mas o Código de Defesa do Consumidor também define o que é a publicidade abusiva, que afeta principalmente as nossas crianças. Uma pesquisa de outubro de 2020 revelou que 19% das crianças entre 7 e 9 anos
utilizam smartphones durante 3 horas por dia e que 24% delas utilizam por 4 horas ou mais. Elas estão lá, interagindo virtualmente com personalidades que produzem conteúdos especialmente pensados para elas. E esse conteúdo vem misturado, obviamente, com muita publicidade. O artigo 37, ele diz que é abusiva aquela publicidade que se aproveita da inexperiência da criança, aquela publicidade que se aproveita daquilo que o artigo chama de deficiência de experiência, enfim, da criança. O que quer dizer? A sua hipervulnerabilidade, que faz com que ela precise ser protegida, especialmente em relações em que há uma assimetria de poder muito grande. Onde essa criança é invadida por uma publicidade que conversa diretamente com ela e estimula essa criança a comer industrializados. E isso começa a fazer parte de como a criança aprende a estar no mundo. E aí a gente vê essa estratégia muito forte em relação a uso de personagens, uso de promoções, de jogos, embalagens muito coloridas. É o personagem que ela viu no filme e que de repente ela vê de novo no comercial de TV, e daí quando ela vai fazer a compra com a mãe e com o pai, ela vê na embalagem, e aí a gente faz essa criação de vínculo. Uma publicidade dirigida à criança, sem ser falar com o pai, mas se dirigir aos sentimentos da criança, ela é de uma violência invisível, brutal. Assim, é preciso ter cuidado com as histórias que contamos às crianças, sejam elas nossas ou não. Um trecho do artigo 227 da Constituição Federal diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação. O vocábulo sociedade significa também que as empresas e a iniciativa privada estão comprometidas, elas têm o dever, não é algo que seja discricionário. Ela é dever da sociedade, das famílias e do Estado. Vivemos em um mundo consumista. Assim que saímos de casa, damos de cara com vários tipos de publicidade de produtos ultraprocessados. A publicidade, ela é um dos componentes que fazem parte do que a gente chama de ambiente alimentar. É um conceito que fala sobre todo tipo de influência que as pessoas podem receber para escolher consumir os alimentos que ela vai preferir. O ambiente que a gente está inserido, o ambiente alimentar, ele vai promover muito mais esses produtos, ele vai facilitar muito mais o acesso e o consumo desses produtos. E por isso a gente precisa regular a publicidade, a rotulagem, os preços, o acesso. Então, a gente não pode perder esse tempo de avançar na regulamentação, porque o que mais nos assusta é porque daqui a algum tempo esse ecossistema ele pode estar muito maior, mais complexo e com muita dificuldade de perceber pela própria sociedade da necessidade de regulamentação. Regular a publicidade significa regular também a publicidade nas mídias sociais, já que a nossa permanência no ambiente virtual é cada vez maior. A gente teve uma banalização das estratégias publicitárias. É uma propaganda que ela não está vestida de propaganda. No unboxing, por exemplo, dificilmente sabemos se o influenciador está abrindo um pacote de algo que realmente comprou ou se foi pago por alguma marca para fazer esse tipo de conteúdo. Apesar de não ter nada específico em relação à internet, o que se aplica para os outros meios, o que se aplica para o rótulo, também se aplica online. A indústria de ultraprocessados tem um faturamento anual que ultrapassa R$1 trilhão. Sem a publicidade para estimular o consumo, a longo prazo, o faturamento seria bem menor. Quanto mais pessoas conectadas a esses produtos, maior o lucro. Os ultraprocessados são arquitetados para isso: viciar. Então, por isso que a gente fala que eles são hiperpalatáveis.
por causa da quantidade excessiva de estímulos que eles fazem no nosso paladar. E muitas vezes esse estímulo excessivo, ele gera um consumo excessivo sem as pessoas perceberem. No Brasil, o consumo de produtos ultraprocessados vem aumentando. E esse aumento impacta também a saúde das nossas crianças. O Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil indicou que 1 em cada 10 crianças brasileiras de até 5 anos está com o peso acima do ideal. São 7% com sobrepeso e 3% com obesidade. Além disso, 1/5 das crianças na mesma faixa etária estão em uma zona de risco de sobrepeso. A desnutrição, por outro lado, não está ligada somente à quantidade de alimento que ingerimos, mas também à qualidade dos nutrientes que estão nesses alimentos. El problema de la alimentación como obesidad o como desnutrición no tiene que ver con las personas, no tiene que ver con los factores de riesgo de las personas, tiene que ver con las determinantes. Es un problema estructural de aspectos como la pobreza, aspectos como las desigualdades, las injusticias, aspectos como la mirada capitalista del sistema de producción que transforma los alimentos en mercancías. O agronegócio, que a gente sabe que não é só um setor econômico, é um setor político poderosíssimo no Brasil, que é o fornecedor da matéria-prima para a indústria multinacional de alimentos ultraprocessados. Das grandes usinas de açúcar, das grandes fazendas e fabricantes de soja. Quase todo o desmatamento do Brasil está ligado à expansão da agropecuária. É nesse processo que ocorrem as emissões de gases responsáveis pelo colapso climático, afetando a todos, especialmente as populações mais vulneráveis, rios, florestas e animais. As empresas, no entanto, não querem sujar sua imagem no rastro da destruição causada por elas. Começa muito a usar o mecanismo do greenwashing. Empresas que estavam literalmente relacionadas com causas ambientais, de desmatamento, poluição, descarte de resíduos, e que, na verdade, o que se promovia não era, de certa forma, nada estruturante. Muitas dessas empresas evoluíram na questão ambiental porque houve um avanço muito sério na questão da regulação. Veio uma regulação mais rígida, veio uma pressão maior da sociedade, veio questões de multa, coisa que, por exemplo, se viesse uma autorregulação, não resolveria. Você sempre estaria encontrando a solução mais fácil. Essa regulamentação é importante, ela vai mudar o nosso ambiente alimentar para melhor, né, e facilitar muito mais as nossas escolhas. A gente tem uma sensação de que a gente tem uma liberdade de escolha, e ela não é muito real, né? Porque o que a gente tem disponível pra gente, publicizado pra gente, com a informação muitas vezes enganosa, então isso tudo acaba distorcendo essa liberdade, né, de escolha que a gente acha que tem. Normalmente a gente tende a achar que o Estado estaria limitando a nossa liberdade de escolha, mas é pelo contrário, porque quem está diminuindo a nossa liberdade individual, o nosso poder de escolhas, são as corporações. O melhor exemplo que a gente pode dizer é o Guia Alimentar da População Brasileira, que é uma política pública muito robusta e muito consolidada, que o tempo inteiro ela é ameaçada, ela é confrontada pelas multinacionais que fabricam alimentos e produtos ultraprocessados que não são recomendados por esse guia. Esse conjunto de políticas públicas nós não vamos encontrar em outros países, como nos Estados Unidos, como na Inglaterra, em que a sociedade, lamentavelmente, perdeu bastante esse contato com a produção agroecológica, com a agricultura familiar.
e, portanto, com uma alimentação mais balanceada e, portanto, também mais saudável. Então, ao fazer uma regulamentação maior, mais rígida, ele está, de uma certa forma, nos protegendo a nossa liberdade e fazendo uma garantia mais eficiente dos direitos sociais que estão na Constituição. É preciso tomar cuidado quando lemos essa história. Ela pode nos fazer pensar que somos os principais responsáveis por esses problemas. Quando, na verdade, os protagonistas da destruição são os que ganham dinheiro com ela. As corporações. Precisamos de histórias novas de como comer e existir melhor. E essas histórias não estão na publicidade.